Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos juntos nos unir nesta oração. No nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bondoso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, elevamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração ao Teu santo divino nome. Rogamos a Ti, Pai amado, em primeiro lugar, pelo Teu favor. Invade os nossos corações e eleva as nossas almas. Prepara sempre os caminhos para que possamos receber força, amparo, a alegria nas nossas almas de poder vivenciar mais uma vez esse grandioso banquete que o Senhor tem preparado. Abençoa todo o ministério dos apóstolos, dando a eles paz, saúde, sabedoria, entusiasmo pela Tua grandiosa obra e que cada vez mais nós possamos receber palavras formosas, preenchedoras dos nossos corações, que nos elevem e nos conduzam ao encontro com Teu Filho Jesus Cristo muito em breve. Cuida dos Teus filhos, Pai, da maneira como só o Senhor o sabe fazer. Protege e guarde as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos. Dê a cada um deles, segundo aquilo que o Senhor julga ser o necessário e importante. Olha por aqueles que passaram ou vão passar por consultas, exames, tratamentos, cirurgia. Abençoa, Pai, as mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos anestesistas, daqueles que preparam todas as coisas também ali. Olha pelos medicamentos também, todos os equipamentos usados, os aparelhos, tudo para uma pronta recuperação e o bem-estar. Como Jesus Cristo fez na cruz, Pai, nós não nos lembramos só destes nossos que fazem parte do nosso âmbito de irmãos, mas também daqueles que muitas vezes estão distantes de nós, dos nossos olhares, e que também nós não conhecemos, mas que sabemos que também têm suas necessidades, suas provações, as suas lutas, Pai. De longe passa por um castigo do Senhor, mas tudo é consequência também das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas dívidas com o Senhor, Pai. Abençoa essas almas, ajuda-os para que possam, dentro de uma atmosfera perfeita, poder ter um encontro com o Senhor. Que nós possamos ser o precursor também de muitos encontros, de poder aproveitar os ensejos e manifestar o Teu santo, o Teu divino nome, que o Senhor é o Criador, é o Salvador, é aquele que conduz, que guarda, que ampara, que zela, que cuida, que protege, Pai, e que nos dá a salvação das nossas almas. Pai Celestial, elevamos também o nosso olhar ao âmbito dos falecidos. E clamamos pela Tua misericórdia ali também, e que muitas almas possam reconhecer a ação salvífica do Teu Filho Jesus Cristo ali no além. Olha para os Teus filhos que partiram na fé em nosso Senhor Jesus, que eles continuem desfrutando da Tua graça, aguardando a vinda do Teu Filho Jesus, o grandioso dia da ressurreição. Rogamos ao Senhor pelos enlutados, entristecidos, abatidos, dá conforto e consolo a essas almas. Ajuda os que estão depressivos, ajuda aqueles que estão se sentindo injustiçados, aqueles que estão encarcerados. Olha, Pai amado, e clamamos pela Tua misericórdia. Ajuda muitas almas que são vítimas de guerras, conflitos, vítimas de tragédias naturais, Pai. Olha por essas almas e Te pedimos mais uma vez, seja misericordioso para com elas, Pai. Muitas vezes não temos forças para poder ser uma ajuda ali efetiva no momento, mas confiamos no poder das orações e sabemos que o Senhor também tem aqueles que o Senhor envia como anjos, como mensageiros para poder auxiliar e ajudar em todas as necessidades. Pai Celestial, na íntima comunhão com o ministério dos apóstolos, nós Te clamamos tudo no nome por causa do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, para a palavra do serviço divino desta manhã, nos é reservada uma palavra que está no comecinho da Sagrada Escritura, lá no Velho Testamento, em Êxodo, no capítulo 20, nos versículos 2 e 3, e que diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Até aqui.
Bom dia, queridos irmãos e irmãs, todos vocês que estão nos seus lares. Convido-vos para que possam entrar no serviço divino, para que vocês não só assistam, mas participem desta hora grandiosa na casa de Deus. Amados irmãos, a palavra de hoje ela enfatiza-nos a adoração, a poder reconhecer verdadeiramente Deus, o nosso Criador, aquele que nos criou não por não podemos pensar, Deus estava vagando, ele não tinha o que fazer, ele teve uma ideia, resolveu criar todas as coisas, né? O mundo, criar a humanidade, absolutamente, né? A criação, toda essa criação foi por puro planejamento de Deus e por puro amor de Deus, né? E Deus, ele sempre teve zelo da sua criação, ele sempre teve cuidado pela sua criação, ele sempre teve o amor em primeiro lugar sobre a sua criação. E, obviamente, Deus, como um pai que não impõe nada, que não obriga a nada, deu, após toda a criação do ser humano, o livre-arbítrio para que o ser humano pudesse fazer aquilo que ele entendia ser o melhor. Deus não obrigou o ser humano a adorá-lo, a confiar nele, a acreditar. Deus deu, obviamente, indícios da sua existência e, é claro, muitos ali puderam reconhecer isso, puderam ter em mente que existia um Deus e que a vida não aconteceu por acaso, e que eles não estavam ali por um acontecimento, mas que eles tinham sido criados, que eles eram criaturas de frutos de uma criação divina. Então, claro, mas para colocar tudo isso dentro do coração de muitas pessoas, né, para fazer com que as pessoas possam acreditar verdadeiramente que existe um Deus e que isso não é uma ficção, que isso não é uma utopia, mas que existe um Deus e que Ele que nos criou e que Ele proporcionou a vida para nós e que Ele colocou todas as coisas que estão à nossa frente para que nós pudéssemos desfrutar e que nós devemos confiar nesse Deus, nessa potestade gigantesca, né? no Espírito Santo. Muitos naquele tempo queriam viver as suas próprias vidas e tampouco estavam preocupados com isso. Então, Deus, obviamente, providenciou determinadas circunstâncias para que o povo pudesse, para que a ação divina de Deus pudesse ir entrando aos poucos nos corações das pessoas naquele tempo. Então, Israel foi o povo escolhido de Deus. Deus poderia ter muito bem escolhido uma outra província, né? Deus poderia ter escolhido qualquer outra província naquele tempo, mas Israel foi escolhida, né? Talvez se ele tivesse escolhido uma outra província, poderíamos estar pensando, mas por que ele não escolheu essa? Por que ele não escolheu aquela? Isso fica longe do nosso intelecto, né? Por mais que nós possamos imaginar, isso não vem ao caso. O importante é que Deus fez a sua escolha e escolheu o seu povo ali. E daquele povo escolhido, deveria disseminar todo o conhecimento, toda a sabedoria e toda a compreensão a respeito de Deus, né? Do plano divino de salvação que posteriormente haveria de acontecer. Então, ali no comecinho da trajetória da humanidade, né, no Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas das leis porque Deus havia observado que o povo estava muito contraditório, estavam fazendo as coisas por suas próprias vontades contra o agrado de Deus. E é claro que Deus não ia obrigar, como comentamos aqui, mas Deus queria que o povo tivesse uma condução na vida, e uma condução voltada exatamente ao seu Criador, a Deus, para que, não num primeiro momento talvez eles pudessem reconhecer a Deus, mas diante de tudo aquilo que era o tutorial de condução, eles pudessem aos poucos entrar no coração e falar: existe um Deus, nós não estamos aqui por acaso, fomos criados, vamos crescer nesse sentimento, nesse conhecimento. E nas tábuas das leis, né, quando Moisés recebeu as tábuas das leis, além dele trazer as boas novas para o povo, dizer ele que teve um encontro com Deus e colocar os mandamentos ali, ele encheu o povo de esperança, né? Encheu o povo de alegria, de perseverança, de força,
né, de determinação rumo a esse caminho para o amparo divino, né? Então, essas tábuas das leis, elas deveriam ser como um auxílio na condução das vidas deles, né, com relação ao reconhecimento de Deus, com relação a conhecer a Deus. Então, no primeiro mandamento exorta a adoração a Deus. Israel também deveria ser totalmente... eles deveriam adorar a Deus e, claro, reconhecer que eles eram totalmente dependentes de Deus. Que, claro, como hoje muitas pessoas não querem saber de Deus, tampouco se julgam totalmente dependentes de Deus, empurram as suas vidas com as suas próprias barrigas, como se diz popularmente. Mas quando se entrega a vida à condução divina, as coisas são diferentes, né? Se sente segurança, se sente tranquilidade, se sente paz, vive-se de uma forma harmoniosa, se preocupa com o próximo, doa de si próprio, né, parte da sua vida para que possa ser um auxílio para o próximo também, para as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, naquele tempo, todos deveriam ter esse reconhecimento e louvar e prestar sacrifício em gratidão, né, a tudo o que Deus havia feito, a tudo o que Deus havia proporcionado para o povo naquele tempo, né? Afinal de contas, o pensamento deveria ser: temos um Deus, temos uma fortaleza, somos solidificados, temos um esteio na nossa vida para poder conduzir as nossas vidas da melhor forma possível, né? E, é claro, o povo também não deveria se voltar para outros deuses, como aconteceu no passado, e a gente tem relatos bíblicos de que isso aconteceu por diversas vezes, e o povo, por conta de acreditar em Deus, ali no primeiro momento, e depois Deus não satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios egos, né? O povo não foi imediatista só naquele tempo, o povo é imediatista também nos dias de hoje. Então, o povo queria estar com o pensamento adiante de Deus. Parece que o povo sabe o que é melhor para eles do que Deus sabe, né? Então, a gente pensa assim, nas nossas necessidades, nas nossas lutas, no nosso dia a dia, parece que nós sabemos aquilo que é melhor para nós sempre no primeiro momento. Mas quando nós colocamos Deus adiante das nossas vidas, nós permitimos que Deus prepare os caminhos, mesmo que ainda seja algo não imediato, né? Porque Deus vai fazer as coisas no tempo dele, não no nosso tempo. E mesmo que as coisas aconteçam não de forma imediata, e muitas vezes que não seja a contento nosso, mas Deus vai fazer. Deus vai preparar todos os caminhos, né? E tudo isso, e essa confiança, passa pelo nosso reconhecimento a Deus, pela compreensão daquilo que Deus tem feito. Muitas coisas, amados irmãos, nós não conseguimos entender, não se pode entender tudo, muitas coisas estão nas entrelinhas da Sagrada Escritura, muitas coisas que acontecem com a humanidade a gente não consegue entender, né? E nós devemos ser solidários a muitos que sofrem, muitos que passam por desilusões, decepções, muitos que passam por enfermidades ou vivem catástrofes. Nós devemos ser solidários. Às vezes nós não temos força para poder estar próximo e ser uma ajuda ali pessoal, mas o poder das nossas orações também é importante e faz com que as pessoas possam sentir esse poder, né? E são também agradecidas. E naquele tempo, eles também oravam a Deus, eles também clamavam a Deus, eles também tinham os seus momentos de intimidade com Deus. E Deus os atendia em muitas coisas, e eles reconheciam isso, né? Embora, como foi falado, não era a contento ali, não era uma coisa rápida que Deus fazia, mas Deus fazia ao seu próprio modo, à sua própria maneira. Deus fazia do jeito dele. E muitas vezes era melhor do que aquilo que eles mesmos pediam, né? Então,
Às vezes a gente lembra lá do passado, nós que temos história, já temos uma certa vivência, a gente lembra lá do passado quando a gente pedia alguma coisa, quando a gente era criança pedia alguma coisa para os nossos pais e às vezes eles não tinham ali condições de nos dar aquilo que a gente pediu e eles iam conversando com a gente para que a gente desse um tempinho, mas iam amenizando com outras coisas, com amor, com carinho, com as brincadeiras, com a compreensão, com estar junto, né? E depois, nesse período, eles vinham com aquilo que muitas vezes nós nem imaginávamos. Era melhor do que aquilo que a gente havia pedido. Então Deus é da mesma maneira, né? Deus, em meio às nossas lutas e circunstâncias, Deus nos conforta, Deus nos consola, Deus traz a paz, Deus traz a tranquilidade, permite com que nós possamos enxergar a Deus como um esteio na nossa vida. E depois, amados irmãos, algo que está revelado para nós é algo infinitamente melhor, é algo tão grandioso que nós não temos como mensurar, não há como mensurar isso, né? Então, nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor e não desviar, lutar para não desviar o nosso foco de Deus, porque quando a gente imagina que Deus não nos atende, muitos os ares que estão adjacentes da nossa vida, muitas vezes sopram, né? Querendo mostrar para nós que existem outras formas de conquistar as coisas. Você não precisa ficar confiando nesse Deus, você nem vê Ele, né? Você já viu Deus? Você já teve um encontro com Deus? Não é? E muitos questionamentos podem vir ao nosso encontro, justamente quando nós estamos nos momentos mais difíceis da nossa vida, não é? Quando que o príncipe das trevas foi lá atentar Jesus Cristo? Justamente quando ele estava num período de dificuldade, num jejum, estava fraco, com fome, né? Estava desiludido por algumas coisas que já estavam acontecendo ali, que não eram obviamente a contento do Senhor, mas Jesus Cristo pôde resistir e disse: aparta-te de mim, Satanás. E Jesus Cristo saiu vitorioso naquele momento. Também nós devemos fazer isso. Nós não podemos dar ouvido a outros deuses, porque esses deuses são apenas paliativos. Eles podem ajudar-nos a resolver o nosso problema de uma forma momentânea, mas depois lá na frente vai ficar muito caro para a gente. Isso vai custar caro para nós, né? Então, Deus, Ele não é apenas o Criador das nossas vidas. Ele é um Pai cheio de amor. Ele não nos criou e nos colocou para que pudéssemos viver. Vocês são criaturas, agora vivem a vida de vocês. Não, Ele está nos amparando, Ele está cuidando de nós, Ele está zelando por cada um de nós, né? Jesus Cristo é Emanuel, que significa na Sagrada Escritura Deus conosco. E quem vê o nosso Senhor Jesus Cristo vê o Pai. Quem vê o Pai vê o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sente a ação do Espírito Santo na sua vida, sente a ação salvífica de Jesus Cristo e sente o amparo divino de Deus na nossa vida, né? Jesus Cristo, Ele é a natureza de Deus. Nós queremos valorizar a nossa eleição. Um dia fomos elegidos por Deus. Deus nos escolheu, assim como Ele escolheu Israel naquele tempo, né? E a gente faz aqui um exercício de tentar entender os motivos, mas isso não é importante, como falamos, né? E também a gente pensa na nossa eleição. Nós somos o Israel, nós fomos um povo elegido, nós somos o povo de Deus, né? Um dia cada um de nós foi elegido por Deus para poder fazer parte da noiva, para fazer parte da igreja de Cristo. Isso é uma eleição, isso deve ser uma honra para cada um de nós. Nós devemos nos sentir honrados de poder ter sido escolhidos pelo Senhor, né? Então a gente tem que valorizar grandiosamente a nossa eleição. Jesus Cristo, Ele venceu o mal e Ele, vencendo o mal, Ele nos proporcionou a vitória, né? Ele nos deu, a morte já não faz parte da nossa vida mais, né? Nós não precisamos nos preocupar com a morte eterna. Essa morte eterna já não faz parte mais da nossa vida lá atrás, como fazia na época antes de Cristo, na época do pecado, antes de Jesus Cristo vencer a morte. Essa vitória de Jesus Cristo é algo que só Ele deveria fazer, só Ele poderia realizar,
proporcionou isso para nós. E esse sacrifício também nos dá a libertação do jugo do pecado, né? Então, toda vez que nós buscamos a casa de Deus em adoração, né, porque reconhecemos o quanto Deus faz por cada um de nós, nós sabemos que Deus, Ele prepara as nossas almas para que nós possamos vivenciar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, né? A gente não quer vir na casa de Deus e frequentar de uma forma superficial. Nós queremos reconhecer Deus como um verdadeiro Salvador, né? Como um verdadeiro Criador e Salvador. Quando a gente fala assim, Deus é o Salvador, porque Ele conforma o trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, nós queremos usar essa liberdade que Deus nos deu, né, por intermédio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, de uma forma sábia, praticando o Evangelho, buscando os conhecimentos que Deus proporciona para nós, buscando o ministério dos apóstolos, que são aqueles que foram enviados para anunciar o Evangelho, que são aqueles que nos dão o entendimento da palavra, né? E a majestade de Deus revela o seu amor e Ele quer salvar a todas as pessoas, indistintamente, né? A gente pode falar assim, nós fomos o povo escolhido de Deus. Um dia, Deus olhou para nós, viu graça e nos escolheu. Somos elegidos. Mas Deus quer que todos sejam elegidos. Deus quer que todos cheguem à salvação, à contemplação das suas almas, à salvação eterna. Então, nós também somos aqueles que devemos levar o conhecimento para muitas pessoas do lado de fora ainda, né? Ainda que numa primeira aproximação, num primeiro momento, seja apenas aquela ajuda no carinho, aquela ajuda material, aquela aproximação de amizade, aquela aproximação porque alguém está necessitado de alguma coisa, ou porque está passando um frio, ou porque tem fome, ou porque tem qualquer outro tipo de necessidade, mas depois o verdadeiro Deus vai se revelando dentro de nós, né? Deus vai se revelando em forma do Evangelho, do nosso comportamento cristão, né? Porque nós devemos ter Jesus Cristo como um exemplo nas nossas vidas, né? Então, quando fala que a majestade de Deus se revela no seu amor, é isso que nós devemos ser, né? Amorosos para com todas as pessoas. E, amados irmãos, se nós que estamos nesse mundo não temos amor ao próximo, então nós não servimos para nada. Para que serve o ser humano sem amor, não é? Temos diversos exemplos aí de pessoas sem o mérito do amor, sem colocar o amor em prática na sua vida, sem olhar o próximo, sem olhar a necessidade do próximo, muitas vezes desdenham da própria família e querem viver sua vida de forma soberba, né? Então, Deus, mesmo assim, Deus tem o desejo de salvar a todas as pessoas. Deus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento, até mesmo essas pessoas aí que muitas vezes são soberanas em si próprias, né? Acham que podem todas as coisas e vivem as suas próprias vidas a seu bel prazer, né? Então, que o poder de Deus ele possa abraçar esses corações também, né? Nós, amados irmãos, queremos adorar a Deus em todos os momentos das nossas vidas, né? Seja no reconhecimento lá atrás do que Jesus Cristo fez por nós, o que Deus fez enviando o seu Filho Jesus Cristo, em toda a trajetória de Jesus Cristo sobre a terra, mas também, né, não só nesse reconhecimento, mas também no reconhecimento no geral, né? Porque nós não somos só nós os privilegiados, mas todas as pessoas têm a oportunidade de serem privilegiadas pela escolha que Jesus Cristo proporcionou para cada um de nós, né? Então, em resumo, Deus, Ele se revela em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Adoremos a Deus e queremos o louvar em todas as circunstâncias da nossa vida. E jamais permitamos que outros deuses façam parte da nossa vida ou influenciem na nossa vida, porque nós só cremos em um Deus único, no Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para a salvação das nossas almas. Amém.
está o querido pastor Geraldo, ele também acompanha. E se o irmãozinho tem um hino, por favor. Irmãs, é de agradecer ao amado Deus pela forma que nos ter chamado de novo, estarmos nesse momento frente do altar da graça, para que a gente possa continuar no caminho da Escritura Sagrada. Durante a prédica do nosso amado evangelista, ele insistiu numa palavra muito importante para a nossa fé hoje. Ele, no servir dele, ele nos mostrou daqui é importante a gente entender a nossa eleição e colocar o nosso foco no caminho certo. Mas, resumidamente, ele mostrou aqui sobre a palavra de hoje que fala-nos da adoração. Mas, amados, na Escritura Sagrada a gente vê vários textos que nos mostra de que a gente precisa conhecer essas três pessoas que é a Trindade de Deus. Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Do mais, não existem os outros deuses. Mas, amados, a gente pode ver um texto bíblico que mostra isso claro. Uma vez o anjo chamou o Filipe, falou para ele, vai entre Jerusalém e Gaza. Quando você chegar lá, eu te mostro tudo o que convém. Mas, amados, o Filipe foi para lá e imediatamente, quando ele chegou, ele viu o eunuco, esse eunuco velho etíope. Ele tinha ido a Jerusalém adorar os ídolos, os outros deuses. Ele tinha esquecido de que Jesus Cristo é o caminho. Mas, amados, quando ele chegou, o anjo ainda falou para Filipe, aproxima dele, estava sentado no carro, lendo um texto de Isaías, que falava, um homem levava uma ovelha para matadouro, sem que se ninguém vê que a humildade foi tirada da justiça e ninguém se vê para explicar a geração dessa ovelha. Amado, isso mostra de que Deus é tanto poderoso. E ele tinha lido esse texto, não entendia nada. Quando o Filipe aproximou, perguntou para você, entendeu alguma coisa? Ele falou, como posso entender se alguém não me ensinar? Amados, ele não ia conseguir entender, porque ele estava nos outros deuses. Ele não tinha o Espírito Santo com ele. Quando saiu, a partir dali, eles continuando a caminhada, ele notou por bem que a verdade, na verdade, estava com o Filipe. Perguntou para ele, tem uma coisa que pode me proibir de ser batizado com fogo do Espírito Santo? O Filipe falou para ele, não. É só aceitar, crer em Jesus Cristo, que você vai ser batizado. E eles desceram do carro, foi num lago, o Filipe batizou eles. Passando alguns minutos, sumiu. Isso demonstra de que, na verdade, amados irmãos, o nosso Deus hoje precisa ser adorado. Adorar a Deus não pode ser só por obrigação, mas tem que ser do coração. Amém. Portanto, amados irmãos e irmãs, a adoração a Deus, ela precisa ser exclusiva. Precisamos adorar, e só devemos adorar
única e exclusivamente ao nosso Pai, ao nosso Criador, que conforma, obviamente, o Trino Deus, como lembrou o querido pastor. Agora, queremos preparar os nossos corações para receber o perdão dos pecados, né? E para que possamos ter o coração bastante acalentado, bastante firme nas nossas mãos, né? Nós vamos nos unir na oração do Pai Nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Querido e bondoso Pai, somos agradecidos ao Senhor por todo o amparo divino que o Senhor nos tem concedido, pela força da Tua palavra e pelo poder dos Teus sacramentos, ao qual envolvem as nossas almas e nos condicionam para que possamos esperar o Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa-nos nos dias vindouros, supre as nossas necessidades, ajuda-nos naquilo que nós precisamos, Pai, em especial que possamos nos manter firmes na fé, na fieldade, na esperança, pela pronta vinda do Teu Filho Jesus. Abençoa os Teus filhos e em exclusivo aqueles que também precisam do trabalho, do emprego. Abra as portas da oportunidade para que possam encontrar um bom emprego, para que possam com dignidade levar o sustento para dentro de casa. E também agradecer ao Senhor por esse amparo. Pai, também olhe e proteja e guarde os nossos bens materiais, aos quais conquistamos com o suor dos nossos rostos. Faça-nos invisíveis aos olhos do maligno. Cuida dos teus filhos onde quer que eles estejam. Proteja e guarde o lar de cada um, Pai, para que possam também, com alegria, agradecer ao Senhor. Querido e bondoso Pai, nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Agradecemos ao Senhor pelas oferendas também que os Teus filhos têm separado dos seus rendimentos, colocado como benefício na Tua obra. Pedimos a Ti que abençoe as oferendas, abençoe a cada mão que tem trazido e que jamais falte os recursos necessários para o sustento para dentro de casa. O demais nós colocamos em Tuas mãos, sob a condução do Ministério dos Apóstolos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. O amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Obrigado, amados irmãos, agradeço a todos vocês. Tenham um feliz ou abençoado domingo. Até a próxima oração e até sempre.